Olá, eu vou fazer aqui um aplicativo, parte back-end, vou fazer a parte de front-end, o banco de dados e também vou fazer uma modelagem aqui também. Esse vídeo não será curto, vamos ver, eu acredito que seja em 2 horas eu termino isso aqui. Eu vou fazendo pausa explicando algumas coisas. Para a gente assistir esse vídeo, é ideal que você já saiba Java, programação orientada a objetos, Spring Boot e já saiba também HTML, CSS e React. No caso de back-end, a gente vai usar o Java com o framework Spring Boot, a gente vai usar gerando as dependências pelo Maven, beleza? E front-end a gente vai usar o React Native. Banco de dados a gente vai usar o MySQL. E de modelagem aqui, a gente vai ter um diagrama de entidade de relacionamento lógico, beleza? E a gente vai ter também o modelo lógico e a gente vai ter também um diagrama de casos de uso, beleza? Bora então. Primeiro passo, vou começar aqui pelo diagrama, a gente vai começar primeiro aqui, depois a gente vai começar a parte de criação do banco de dados. Na criação do banco de dados já vai gerar o diagrama de entidade de relacionamento para a gente. Depois a gente vai criar a parte de back-end. A parte de back-end, como é que vai ser a nossa organização? A gente vai fazer o programação orientada a objetos, né? Vai fazer as classes dos objetos que a gente quer. No caso, a gente vai ter, a gente vai chamar de entity, beleza? Que entidade, beleza? Que serão as classes. A gente pode também chamar de model. Eu costumo, vejo muita gente colocando model, eu particularmente coloco entity, mas tanto faz, você pode colocar o pacote entity ou model, vai ser a mesma coisa. A gente vai ter para isso a parte de repository, beleza? Para quem preferir no inglês, repository, inglês britânico, beleza? E aqui a gente vai ter service e a gente vai ter o controller. Por quê? Como é um back-end, a gente vai fazer uma API, um programa que faz interface com outros programas, ou seja, a parte lógica vai estar toda aqui. E por que o controller? Porque a gente consegue controlar o que a gente quer fazer nele. Por exemplo, você quer incluir um novo usuário, no controller você vai ter um controller de user controller, que é o que você pode fazer com o usuário. Você pode listar, incluir, alterar, e vamos lá. Então, começando pela... Beleza, então isso aqui a gente vai ver e a gente vai usar todos os verbos do HTTP, beleza? Que chama-se REST API, beleza? Que a gente vai fazer aqui agora. Então, bora lá. Vou começar aqui a fazer o diagrama. Então, você colocou Draw.io no Google, você vai achar esse site, coloquei Start Now, vim para cá, criar novo diagrama. Vou colocar o nome do diagrama que eu quero aqui, já vou colocar dentro do nome do meu projeto, vou colocar como uh, caso de uso, beleza? Vou colocar criar. E já estou dentro de posts. Eu criei aqui, ó, tem uma pasta chamada posts que vai ter o meu projeto. Eu vou mostrar qual vai ser a organização. Eu vou ter uma pasta aqui de back-end, de front-end e vou ter também a minha modelagem aqui, tanto em Draw.io quanto em PDF. Vou salvar aqui, ele vai começar a criar a parte de edição. Vou colocar aqui, no caso de uso, essa parte que é o sistema, né? E vou colocar os atores aqui, ó. Aqui vou colocar o usuário e aqui eu vou colocar o administrador. E eu vou ter dois casos de uso aqui, basicamente. Eu vou ter o caso de uso que vai ser gerenciar posts, beleza? E vou ter o caso de uso que vai ser gerenciar usuários.
Beleza, esse aqui vai ser o administrador. E aqui no canto de cá vai ser o usuário. Vamos lá. O primeiro aqui, quando eu pego no braço dele aqui, até aparecer o X aqui, eu vou ligar aqui, beleza? O meu, ele já tá, que eu coloquei como configurar estilo padrão aqui, eu mudei aqui para não ficar reto aqui, quadrado, né? Eu coloquei essa aqui, ó, para ficar diagonal, porque ele, originalmente ele é assim, ó, não quero que fique assim, então eu coloquei diagonal. E aqui, nessa parte aqui, ele tinha uma ponta de seta, a ponta de seta tava aqui. Tinha uma ponta de seta aqui assim, ó. Que ele, por exemplo, essa ponta, eu não queria seta. Então, clicando nele, eu cliquei aqui, coloquei aqui nada. E aí ele fica assim. E depois que estava com essas duas modificações, eu coloquei configurar como estilo predefinido. Deu tudo certo, beleza? Então, o administrador, ele pode gerenciar usuários e gerenciar posts. E o usuário só pode gerenciar os posts. Ele pode editar o post dele, ele pode apagar, ele pode incluir um novo post e visualizar o post de todos os usuários também, beleza? Aqui em cima eu vou colocar um texto aqui que é o nome do meu sistema, do meu aplicativo. Então eu vou chamar de posts, que é o nome do meu aplicativo. Pronto. Agora, se eu quiser, por exemplo, eu posso exportar, além de salvar, né? Eu vou guardar, Ctrl S para estar salvando. Eu posso exportar também como PDF. Recomendo, beleza? Vamos lá, isso feito, a gente vai na nossa segunda parte. Já fizemos esse aqui, está pronto. Vamos fazer agora o banco de dados MySQL. Bora lá para ele. Vou abrir aqui, ó, o Workbench. Aguardando ele abrir aqui, para a gente criar uma tabela. Eu vou chamar essa tabela aqui agora, enquanto ele abre aqui, eu vou chamar essa tabela de um database, né? Eu vou chamar de posts. Beleza, está abrindo aqui pra gente. Eu vou chamar de posts app, beleza? E dentro dela eu vou ter duas tabelas, vai ser usuário, né? Eu vou chamar de users. É uma boa prática a gente colocar em inglês. E também os posts, beleza? E aqui dentro do users, o que eu quero só do usuário? Eu quero um ID, o name, o nome. Eu quero o e-mail. E eu quero o password. Em posts, eu vou querer também o ID, o date, a data, o content, que vai ser o conteúdo, e aqui o user, né? Tipo assim, vai ser uma foreign key, né? Vai ser o user. Qual usuário que postou isso? Já vai postar automático. Se eu postar, já vai postar com o meu nome. Então não preciso ficar escrevendo meu nome na hora de postar. A única coisa que eu não vou fazer com relação para produção, normalmente a password a gente coloca uma criptografia, que é, por exemplo, coloca um código para o próprio programador não poder ver que tipo de senha que a pessoa está colocando, beleza? Então, assim, por segurança, a gente usa criptografia. Não vou colocar a criptografia aqui, que eu quero, estou com o objetivo de fazer isso no menor tempo possível. Bora lá, vou minha instância local aqui, beleza? É importante você saber um pouco também como pré-requisito desse vídeo, você saber programação orientada a objetos, Java. Então aqui, ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, minhas bases de dados aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu criar database, né? Create, vou aumentar aqui, tá, pessoal? Database, e aí eu vou chamar de posts app, se eu não me engano foi isso. Aí a gente sempre coloca aqui um ponto e vírgula, beleza? Depois, use posts
underline app. Beleza? Para executar só a linha de cima, eu vou ver se está dando certo aqui, ó. Opa, deu certo. Criei, ele está com post app. Não vai estar atualizado aqui. Eu vou clicar na seta de atualização. Já tenho ali, ó, o posts app aqui criado, beleza? Agora tem que usar. Eu posso clicar 2 vezes aqui ou então executar essa parte aqui. Por que que a gente coloca use? Porque a gente tem que pegar e tem que colocar, você vai criar uma tabela, que é a tabela users. Ele tem várias bases de dados ali. Em qual base de dados que eu gostaria de criar essa tabela? Eu quero criar dentro do posts app. Vamos lá, criei use posts app, beleza? Então você vê a importância do banco de dados. Normalmente eu começo o meu aplicativo direto no banco de dados, porque o resto eu modo em cima dele. Bora lá. Deu certo, já estou usando aqui. Agora eu vou criar as duas tables. Então, create. Opa. Create. Se não ficar azul, por exemplo, não ficou azul, tá escrito errado. Create table users. E aqui vou abrir o parente. Professor, parênteses. Beleza, tô com preguiça. Vamos lá. E aqui eu vou começar a criar os meus atributos, né? Então, primeiro eu vou colocar, lembra que eu coloquei ID. ID vai ser um int, não, vou colocar um big int. Porque pode ter textos assim como se fosse por exemplo, o código de barras. O texto deles são 13 caracteres. Então, assim, big int vai aceitar direitinho, beleza? Então, para não ter problema em escalabilidade depois, a gente coloca big int, que é o long no Java, beleza? Então, ó, big int, vou colocar auto-increment, primary key, beleza? Eu acho que só. Vou colocar aqui vírgula, porque eu vou colocar uma outra coisa. Lembra lá que o que eu coloquei para fazer? Eu coloquei o ID, o name, e-mail e password. Então vamos lá. ID, name vai ser um varchar, colocar varchar 200, nomes grandes, 200 caracteres, 100 tá ótimo. Varchar, not null, not null, depois tem o name ali, eu vou querer o e-mail, varchar 100 not null, ele tem esse auto completar aqui que eu acho fantástico. E por último ali, o password. Varchar. Beleza. E aqui, ó, vamos ver se vai dar certo. Vou já, qualquer lugar que eu clicar entre a linha 5 e a linha 10 aqui, porque o ponto e vírgula indica o final da linha. Então, eu estou começando na linha 5 e vou até a linha 10. Então, se eu clicar aqui ou aqui, tanto faz, eu vou executar só a linha aqui, ó. Se eu executar esse aqui, ele executa todos. Eu quero executar só a linha. Vamos ver se vai dar certo. Criei, deu tudo certo aqui embaixo. Vou fazer o mesmo para posts. Então, lá, create table posts. E aí, vai ter o ID do posts. Vai ser vou até copiar e colar daqui de cima. Beleza. Vou criar também o date, que vai ser uma data, beleza? Vai ser um date time. E vai ser um not null também. Que eu só aceito criar se tiver uma data, beleza? Próximo, eu vou colocar o conteúdo. Content. Que vai ser o conteúdo, vai ser um text, né? Porque se baixar, eu tenho que dizer o tamanho. Text vai ser um texto, pode ser um texto grande, beleza? Not null. Beleza? Próximo aqui, user ID. Esse user ID, ele vai ser uma chave estrangeira, vai ser um big int também, que tem que ser o mesmo que está aqui em cima, beleza? Big int, not null, no caso aqui, beleza? Big int,
not null. Beleza. E aqui, beleza? Foreign key, user ID, references, users ID, beleza? Então, ó, só a gente colocar dessa forma aqui e vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Beleza. Feito isso, a gente já está tudo criado aqui. A gente vai em Database para a gente criar nosso modelo, beleza? Criar o nosso diagrama. Então, eu vou colocar Reverse Engineer. E aí, vou dar um Next aqui embaixo. Conectar lá, sim. Aí eu vou escolher, ó, eu quero do meu Posts app. Que eu poderia ter começado pelo modelo aqui, pela modelagem, mas eu comecei pelo script, que eu tenho muita facilidade com o script. E vamos lá. Importar tudo nele ali, beleza? E ele vai criar pra gente aqui agora. Ele vai dar uma tela fim aqui pra gente. Next, finish. E a gente vai ele está mostrando aqui, ó, que ele já criou pra gente, ó. Beleza? A modelagem. A gente tem aqui, ó, uma cardinalidade, inclusive, aqui, ó, de 1 para muitos e 1 para N, beleza? Temos aqui tudo certinho. Então, tá pronto essa parte de modelagem também. A parte aqui de DR tá pronto. Beleza, caso de uso, essa parte aqui tá tudo pronta. Beleza, bora pro back-end agora. E agora é importante você já conhecer um pouco de como usar o Java Spring Boot, tá? A gente pode usar o Spring Initializer. Eu já baixei uma extensão no VS Code do Spring Boot, que é a extensão Extension Pack. E aí ele automaticamente no VS Code eu consigo fazer isso. Vou abrir o VS Code aqui pra gente. Ctrl Shift P. E aí, ó, eu vou procurar, o meu já está aqui. Como eu já tenho uma extensão, a extensão é essa aqui, ó. Spring. Seria esse aqui, ó. Extension Pack for Java Spring, beleza? Então, da Loiane Gruner aqui, ó. Então, loiane.com aqui, Loiane Gruner, beleza? Instala. Ele vai instalar 7 coisas aqui, beleza? Certo. Então, você vai ter essa parte aqui, que na hora que você colocar Ctrl Shift P, vai aparecer, se eu colocar Spring, vai aparecer, ó, Spring Initializer. Beleza? Vamos ver lá o Spring I. Aí, ó. Create a Gradle Products. Create a Maven Project. Então, ó, Create a Maven Project. Vamos lá. E aí, ó, ele vai te dar um passo a passo, beleza? Então, assim, é igual. Você pode também acessar isso no site Spring Initializer. É assim que escreve, tá? Vai no Google, tem um site que vai fazer isso passo a passo. Eu vou pegar essa versão, Java, nome do meu projeto aqui, do grupo, né, do br.com, é como se fosse o site ao contrário. Ponto revisão, sem acento, tá, galera? br.com.revisão. Vai ser uma revisão aqui que eu vou fazer com... E o nome do meu projeto que eu vou chamar, que é o Artifact, beleza? Vou chamar de backend. Por quê? Porque ele vai criar uma pasta chamada backend, beleza? Ó, jar, é esse mesmo, 17. Só vou apertando o Enter aqui, tá? A versão do Java 17 tá bom. E aqui eu vou selecionar as coisas. 5 coisas aqui. Primeiro eu vou colocar o JPA, beleza? Que o JPA que ele vai ajudar com o meu repositório. Vou colocar o Web, que é o Spring Web, que é esse cara aqui. Enter. Tem 2 selecionados já, tá vendo? O JPA e o Spring Web. Vou colocar aqui o MySQL, beleza? Isso aqui, ó, MySQL Driver. 3 já. Aqui eu vou colocar também o Validation, que ele vai fazer a validação do meu banco de dados para saber se está tudo certinho. Ele pode, inclusive, fazer toda a criação das tabelas sozinho, tá? Então, já tem 4. E tem mais um que eu estou esquecendo aqui, que é um que eu acho que facilita muito, o código fica muito menor, chamado Lombok. Beleza? Então, assim, essas 5 dependências estão ok, dá ok, beleza? Pronto, ele vai criar. Ele quer criar onde? Eu vou criar aqui no meu posts, beleza? Gerar aqui nesse folder, no post aqui. Ele vai criar uma pasta chamada backend, olha lá. Quer abrir? Já vou lá, posts backend. Vou abrir, beleza? Já vai abrir meu projetinho tranquilo pra gente aqui.
Tem o Copilot aqui pra gente, se tiver dúvida a gente pode usar, que beleza. VS Code só melhorando. Sempre colocar aqui, ó, a caixinha yes, beleza. Aqui já tá funcionando, beleza? Tem o main e o teste dentro de SRC. Então o que que é importante pra gente? A gente vai trabalhar dentro desse main aqui. Eu vou mostrar para vocês o que é o POM. O POM, ele é o arquivo que ele coloca todas aquelas informações, ó. A versão do Spring Boot, a versão do Java, o nome do meu projeto, uma descrição do projeto, você pode mudar aqui se quiser. E ele coloca aquelas dependências. Lembra que eu queria o JPA, o Validation? Tá tudo aqui, ó. As dependências estão aqui. Beleza, e ele está instalando as dependências aqui, não aqui agora nessa mensagem, mas vai colocar para a gente depois aqui, tranquilo? Então, ó, vamos lá, começar no src main Java. Importante aqui, agora que a gente viu que tem dentro do POM, dentro do src aqui e tal, a gente vinha em Maven aqui, porque as dependências elas não estão carregadas. Aqui, ó, nosso projeto backend, eu vou em Dependencies e vou clicar aqui, ó, em Refresh, que ele vai instalar, você vai ver instalando aqui embaixo, todas as dependências, beleza? Refresh aqui, beleza? Ele vai Generating Dependency Tree, então assim, agora vai gerar as dependências, agora vai ser legal. Então, ó, a gente vai vir aqui em Java, esse aqui é o nosso arquivo principal, que olha, ele tem o Spring Application.run, beleza? Então, clicado nele aqui, ou em backend aqui, você vai criar os pacotes. Você vai criar 5 pacotes. Seriam 4 que eu mostrei para vocês, que são aqueles lá. Entity, Repository, Service Controller. E a gente vai, na verdade, bora criar eles então, ó. Vou colocar aqui, Entity, beleza? Clico em backend novamente, tá vendo? Porque senão ele vai criar um dentro do outro, a gente não quer isso. Aqui, ó, Controller. Clica em backend de novo, clica aqui em New Folder, Repository, beleza, backend novamente, Service, backend novamente, por último que eu não falei ali é o config. Vamos lá, em Entity, a gente vai começar a criar a classe, né? Então assim, posso até baixar o Maven aqui agora, o Maven vai ficar guardadinho aqui tranquilo, não vai ser necessário mais. Clica com o botão direito em Entity, New Java File, Class. Qual o nome da class? Vou colocar User, beleza? Aqui, ó, ele já vai dar essa parte aqui, ó, br.com, revisão backend, entity, beleza, o pacote. Vou colocar que isso aqui é uma entity, então, entity, e Ctrl espaço aqui, ó. Ele é para carregar o nosso Jakarta Persistence, beleza? Se tiver aqui com letra minúscula, não tiver nada escrito aqui do lado, é só refazer isso aqui. Clicar em Maven e do lado de Dependencies aqui, você clicar nesse Refresh aqui, que ele vai começar a instalar. Demora às vezes uns 5 minutos, mas depois ele vai dar certo. Então vem aqui, Ctrl espaço, vai aparecer as opções, esse aqui, ó, Entity. Ele já vai importar automaticamente a dependência de Jakarta Persistence aqui, beleza? Que é do Spring Boot automaticamente. Próximo passo, a gente vai colocar aqui, como a gente não tem uma tabela user lá no banco de dados, nossa tabela é users. Se eu tivesse user, eu não precisaria fazer isso, mas eu não coloquei. Então, table, é bom que a gente aprende mais uma coisa. Name, ele faz referência à tabela users, lá no meu banco de dados. Pronto. E aqui eu vou colocar os atributos. Os atributos que a gente viu lá, a gente gostaria de um nome, e-mail, senha e o ID. Então vamos colocar lá. Vou começar pelo ID. Private long, que é o big int lá, né? ID. Lembrando que esse aqui eu tenho que é uma primary key. Então eu vou colocar aqui I maiúsculo ID. E tem que só deletar um negócio que não apareceu aqui pra gente. Um spoiler. Então ele já viu que é o primary key. Agora eu tenho que fazer o que com ele? Eu tenho que dizer que esse valor é gerado automaticamente, que é o autoincremente. Então, ó, G maiúsculo, G em V, beleza? Vai aparecer, ó, Generated Value. Clica aqui. E aí, vou botar Strategy. Qual que é a estratégia? Ele vai gerar como? Vai gerar letras, números, o que é? Um código aleatório? Então, eu vou colocar G maiúsculo, Generation Type, é o tipo, eu quero através de números, ponto, Identity.
beleza? Por quê? Porque ele vai gerar a partir do 1, beleza? E vai ser numeral. Então, por isso que eu estou dizendo qual é o tipo que é o autoincrement dele. Próximo passo. Agora, nesse momento, eu tenho que colocar mais algumas coisas, duas coisas, três coisas aqui em cima, como annotation. A primeira é o data do Lombok, beleza? Porque eu tenho que gerar os getters e setters. Isso aí também é do encapsulamento. Deixa eu colocar um Ctrl espaço aqui só para ele. Ó, Lombok, ok, Enter, beleza? Aquilo que a gente importou no começo do nosso projeto, né? Aquela dependência Lombok. E agora também do Lombok eu preciso colocar os métodos construtores com todos os argumentos e com nenhum argumento, beleza? Então, ó, all args constructor e também aqui no args constructor, beleza? Então ele cria esses dois métodos construtores. Eu posso criar um usuário sem nada, tipo que eu vou depois um usuário com tudo vazio, só com o número aqui dele, né? Usuário número 1, por exemplo, sem o nome, mas depois eu tenho que incluir o nome, obviamente. Então agora private string, string name, private string e-mail, private string password, e aqui, por último, eu quero colocar a lista de posts dele, que aí eu vou colocar esse momento que eu vou colocar aquela relação, aquela referência, como se fosse chave estrangeira, né? Então, nesse momento, eu vou colocar o post aqui. Então, vai ter uma annotation para a gente colocar, fazer com a cardinalidade. Private. List, eu tenho que importar aqui, ó, Java útil, é esse mesmo. Então, clico aqui. List de quê? De posts, né? Então, post. E aqui, qual que post que é? Eu tenho que colocar o post lá do meu... Ah, não criei o post ainda aqui, então vou criar de uma vez aqui na Entity, eu tenho que criar um post. Beleza, eu vou criar aqui, ele vai dar erro aqui por enquanto, tá? Esse post aqui. Então, uma lista de posts, e aí eu vou colocar posts, vou chamar de posts, beleza? E aí eu vou colocar essa cardinalidade já já aqui, que eu tenho que colocar uma annotation aqui, que vai ser, um usuário pode ter vários posts. Então, one too many, que é. Então, vamos lá, deixa eu criar aqui a entidade, né? Vamos criar essa parte junto com o post aqui. Então, new Java file class, vou chamar de post, beleza? Post, vamos lá. Pronto, criamos o post, mesma coisa aqui, ó. Ele é uma entity, beleza? Ele refere-se a table, a tabela nome vai ser posts, tá lá no meu banco de dados. Vou colocar também o Lombok aqui, né? O data. Vou colocar também o allArgs constructor. allArgs constructor. E o noArgs constructor. Beleza. E vou lançar agora aqui, ó, private long id. E aí vou fazer o que eu fiz lá. Eu vou botar aqui, ele é um id. Eu sempre aperto enter, porque ele tem que, ó, importar o Jakarta Persistence ID aqui, beleza? Então, assim, depois tem que colocar o tipo que ele é também, GenV, Generated Value, Strategy, G maiúsculo, Generation Type, ponto, Identity, beleza? Bora para os próximos aqui, que a gente vai fazer agora. Vamos lá no User primeiro aqui, ó, no User. Porque nesse User, a gente agora vai poder importar esse post aqui, ó. Ctrl espaço aqui na frente. É o post do Entity? É o post da Entity. Beleza, já está importado aqui, ó. Cadê o post? Post. Vai estar aqui em algum lugar. Ah, não preciso importar, porque como ele está na mesma pasta Entity, ele já reconhece. Então tá tudo certo aqui. Agora, a gente vai colocar aqui que a gente pode ter um usuário, pode ter vários posts, né? O mesmo usuário não pode ser dono de. O mesmo post não pode ser em conjunto com dois usuários. Na nossa regra de negócio aqui. Então, beleza. Então, one too many, beleza? E eu tenho que colocar uns parâmetros aqui.
Eu vou colocar mapped by user, beleza? Cascade vai ser igual cascade type ponto all. E aí a gente vai ter também o orphan removal, vai ser um true, e o true no Java é minúsculo mesmo, beleza? Então quer dizer que se por acaso a gente remover o usuário, vai remover os posts deles também. Beleza? Aqui tá pronto. Vamos lá no post agora, terminar essa parte aqui, que a gente já tem ele sendo criado aqui. Então vamos colocar no post aqui, a gente vai primeiro colocar o ID, depois a data, o conteúdo e vai ter o usuário também, né? Então vamos lá. Private. Nesse caso aqui, a gente vai colocar o string content, que é o conteúdo. Private local date time vai ser a date do conteúdo. A gente vai ter aqui private user, que é o usuário, beleza. E que mais que a gente vai ter? A gente vai ter agora só um método construtor aqui. O método construtor, a gente usa um método public e com o mesmo nome do nossa classe. Então já cria o método construtor. Esse método construtor vai ser quando tiver especificamente o usuário. Beleza, só o usuário e o conteúdo. Só isso. Então vamos lá. Public post. Public post, ele vai entender aqui, ó. Vou colocar string conteúdo, content, beleza? E user, que vai ter todos os dados do usuário aqui, que a gente vai poder pegar. E aí, vamos criar ele aqui agora. O que vai acontecer quando eu criar o conteúdo e o usuário? Eu vou botar o conteúdo, botar o usuário e a data eu vou colocar de agora. Ele não precisa inserir a data que eu coloquei. Então ele vai pegar a data automaticamente. Para isso, vamos lá. This.content vai ser o content acima. Esse this que eu coloquei aqui, galera, é como se fosse self no Python, beleza? Então, ó, o content está aqui. Então, esse content aqui, ó, this.content referencia a esse content aqui. Beleza? E aí, vai pegar o conteúdo que está nesse content inserido pelo nosso sistema. E vai para this.user, vai ser o user informado ali também, no nosso parâmetro aqui. E agora, this.date vai ser o local date time ponto now, a hora de agora. Então, na hora que inserir, só com esses três eu já consigo criar, né? Que é o conteúdo, a data e o usuário. Beleza, já dos três já está criado aqui. Tudo certo, acabou. Já tem os getters e setters aqui, né? Beleza. Vamos lá. Então, eu consigo, além de criar um construtor com todos os três, eu consigo criar um construtor com nenhum, ou quando der só esses dois parâmetros, que vai ser o de padrão que a gente vai criar, né? Posso até tirar esses dois aqui então, por causa disso. Já criei um construtor bonito ali. Ele já vai dizer como é que vai ser criado o nosso post aqui, beleza. Excelente. Agora vamos próximo agora. Vamos criar o user repository. Vamos lá em repository. New Java File. Aqui, pessoal, o único que a gente vai usar é a interface no back-end aqui, beleza? É interface. Então, ó, vai ser user repository, camel case, beleza? E aqui, ó, esse é bem fácil. Eu só coloco aqui, ó, extends
J maiúsculo, PA minúsculo, R maiúsculo. JPA Repository. E aqui você vai abrir o símbolo de tag, né? Que a gente vai colocar o user. Que aqui que ele vai usar o repositório aqui dentro com o user. É o doente? Nossa, é ele mesmo. E aí, vírgula. Aqui a gente tem que colocar o tipo do nosso primary key, da chave primária do usuário, que é long. Lembra o ID lá que é long? Beleza, tá tudo certo. Fechou. Já tá tudo certo aqui. Eu tenho que colocar um optional aqui. Depois a gente coloca aqui, beleza? Vamos agora criar a mesma coisa no nosso post. Post é a mesma coisa. New Java File. Ah, desculpa. Eu coloquei class, tá vendo? Vamos botar aqui, você selecionou errado também. Vou colocar post repository. E não é classe, é uma interface, como forma aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente tá vendo aqui, ó. Interface. Então, vai criar uma classe sem querer pra gente ali que eu cliquei errado. Ó, class. Para mudar, é só colocar interface. Interface. Beleza? Não aperta enter aqui. Depois vem aqui, ó. Extends J maiúsculo, PA minúsculo, R maiúsculo. E vamos ver, ele apareceu, ó, JPA Repository. Por quê? Como o JPA Repository é uma interface, ele não aceita eu herdar todos os parâmetros de uma interface, sendo uma classe. Então eu tenho que dizer que é uma interface também. Uma interface é como se fosse um acordo, que ali tem que ser respeitado. Então vamos lá. Abrir a tag aqui, esse é do post, né? Post, dou enter aqui para ele poder importar nossa entidade post aqui, ó, que está dentro da entity, beleza, vírgula, long. Beleza, tá ok aqui, tá correto. Vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai usar o user service, beleza? Vamos lá no service. Vamos lá colocar aqui, ó, Java file, class, o resto é class, beleza? Vamos lá. User service. Beleza. Aqui eu tenho que colocar o annotation, @service. Vamos colocar aqui agora, a primeira coisa que eu faço é colocar o auto-wired aqui no nosso repository, beleza? Para poder instanciar. Tem outra forma de fazer? Tem. Mas vamos lá fazer dessa forma que eu acho private user repository, beleza? Tem que apertar enter para importar aqui, ó, o nosso repositório. Vou chamar de user repository também. E aí, beleza. Para a gente ativar ele, né, tem que colocar o auto-wired, como se fosse colocar auto-w, Ctrl espaço aqui para ele importar o auto-wired, beleza, reconheceu. Então agora ele está ligado na tomada ali, né, beleza. Vamos lá agora, a gente vai listar os usuários. Para isso, public list Java útil, vou importar aqui Java útil, ou aperto Enter, eu clico aqui, né, Java útil, beleza, ó, Java útil list aqui. List de quê? De user. Vou também apertar o Enter para importar a entidade user aqui também. Isso que ele vai retornar. Eu sempre coloco o tipo que ele vai retornar aqui. Vai retornar uma lista de usuários. E como que vai ser o nome desse método? Eu costumo colocar find all. Find all, beleza? Não preciso passar parâmetros, que ele vai retornar todos que tiver. Return user repository. E aí, o user repository, como ele importa do JPA repository, ele já tem o find all lá. Ponto, ó, find all. Beleza? Ponto e vírgula aqui, tudo certo. Tá pronto o nosso find all. Próximo passo, eu vou colocar um find by ID. Depois eu vou colocar o save e o delete. Eu não vou colocar a opção de você fazer atualização dele, alteração dele por enquanto, o update. Só vou colocar então o find by ID agora. Public. Esse aqui, pessoal, quando eu vou achar um by ID, não adianta eu pegar e se não tiver, se eu quiser, por exemplo, o usuário 10, eu não cadastrei o usuário 10 ainda, tem só os 4 usuários. Então, eu tenho que colocar como optional. Optional e optional. Esse cara aqui, ó, Java útil, optional, beleza? E o optional de user, que vai retornar o usuário pra gente ali, mas opcionalmente. Talvez não tenha. Então, ó, find by ID,
vou chamar o nome desse método, eu criei, eu preciso do quê? De um long ID, preciso informar um ID ali pra gente, beleza? Abre aqui a bigodinho de gato, né? Beleza? Vou colocar um return user repository.find by ID, já aparece ali pra gente, ó. Tudo beleza. Ponto e vírgula. Pronto, tá pronto essa parte aqui. Vou colocar agora o save, né, pra gente incluir um novo usuário, né? Eu costumo chamar de insert new aqui, mas eu vou chamar de save, beleza? Public user save. Save o quê? User. Tem que passar os dados de usuários. Com isso eu posso fazer sim uma alteração no usuário, mas vamos lá. Return user repository ponto save user. Beleza? Então agora a gente vai deletar. Então, deletar usuário pelo ID. Então, ó, public void. Void aqui é nada, né? Lembra do void no Minecraft, cai no nada. E aí, delete. O long ID, porque eu preciso de um ID. O que eu vou fazer? If user repository ponto exists by ID com esse ID, se existir, a gente vai usar o user repository ponto delete by ID usando esse ID. Pronto, só isso. Então, se tiver, a gente deleta. Se não tiver, nada acontece. Próximo passo, vamos fazer o nosso post service. Então, ó, aqui, ó, o que a gente colocou? Find all, que é listar todos, pelo ID. O user, né, eu cadastrar o usuário e aqui deletar o usuário. Bora lá. Lembrando, olha, esse aqui, como a gente colocou aquele orphan removal true lá no nosso na entidade, no user lá, a gente, nesse caso, se deletar um usuário, todos os posts dele são deletados também. Bora lá. Agora, post service aqui, new java file, class, post service, que são as regras de negócio também. Basicamente, criar, deletar. Então, vamos lá. Esse caso aqui, a gente começa com a annotation service, beleza? E aí a gente tem que fazer a instanciar o private post repository, o post repository. Post repository, beleza? Vamos colocar o AutoWired aqui para ligar na tomada. E a gente vai fazer o mesmo com user repository. Vamos lá. Private user repository, user repository. Vamos ligar na tomada também, AutoWired. Próximo que a gente vai fazer é o get all ou find all, beleza? Então, assim, que listar todos os posts. Então, public, aqui vai ser uma lista de post, list, post, beleza? Então, toda hora que eu tá aparecendo ali, list, eu dou um enter aqui para poder, o quê? Para poder importar automaticamente. List, o post que foi importado. Agora eu vou dar um nome para ele que vai ser find all. Não precisa parâmetro aqui. Return post repository ponto find all. Vai listar todos pra gente aqui. Próximo. Quer colocar aqui, ó, um comentário? Listar todos os posts. Próximo aqui é você cadastrar um post, né?
Então, novo post. Public. Post, que ele vai, quando eu cadastrar, ele vai me mostrar o post que eu cadastrei. E vou chamar de save. A gente vai ter um post e um long user ID. Então, como é que a gente vai colocar ele? Eu vou pegar user, vai ser um user repository ponto find by ID, user ID. Beleza. Criei o usuário primeiro aqui, eu tenho que importar o user aqui. Então, depois dele aqui, ó, user entity, beleza. Importei, tudo certo. O que eu fiz de diferente aí agora? Ah, desculpa. Esse aqui vai ser um optional. Beleza? Porque, vamos aqui, ó. Optional Java útil, beleza? Por que tem que ser optional? Porque, vamos supor que não deu certo, vai ser user mesmo. Aqui eu tenho que colocar um tratamento. Vou tirar o optional, né? Então, tirar o optional aqui. Pô, tem duas vezes. Não, user e push. Optional vou tirar aqui. Eu vou colocar aqui, ele dá dando erro, porque se não tiver nada. Então, or else null. Beleza? Or else true. Null. Or else true. Aqui dentro do or else true, eu vou fazer tem que fazer uma funçãozinha. E nessa função, um arrow function aqui, eu vou colocar pra gente um new runtime exception com uma mensagem, né? Com a mensagem aqui, vou colocar aqui usuário não encontrado. Beleza. Se por acaso colocar um usuário que não... Beleza. Fechando aqui. User aqui e tal. Beleza. Vamos continuar aqui, então. Post. Ponto. Agora, set user. Set user vai ser o user mesmo. Estou usando ele aqui, agora vai dar certo. User, return, use, post repository.save post. Beleza. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, eu tô só... A única coisa que vai ter diferente é o usuário. Então, eu estou pegando o usuário pelo ID. Se ele achar, se não achar, vai dar essa mensagem aqui de usuário não encontrado. Mas, se tiver, eu vou colocar o set user aqui, beleza? E vou dar o return aqui para salvar esse post que tem colocado, que está o comentário, que está o conteúdo junto ali. Tá? Pelo ID. A gente vai fazer a mesma coisa. Public void delete long ID. O ID do post, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui já post repository ponto delete by ID com o ID aqui que foi informado acima. Terminando aqui é o controller. Então a gente vai fazer o controle, lembrando que no nosso a gente fez o entity repository Cephs, que é o mais complexo, eu acho, e a gente vai para o controller, beleza? Controller. New Java File Class. Então vai ser user
controller. Beleza? A gente vai reportar o que tem lá no service, a gente vai fazer aqui. Para começar, a gente tem que colocar aqui o annotation hash controller, beleza? A gente tem que colocar um annotation também de request mapping, beleza? E aí vai ser o usuário. Então, toda vez que a pessoa... Pode colocar um barra aqui se quiser, tá? Toda vez que a pessoa colocar o site barra usuário, ela vai mexer no user controller, vai mexer em todas as funções que vão estar aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer um private user service, user service, vamos fazer um auto-wise nele. E aí, a gente vai usar o primeiro, a gente vai fazer o public, que é aquele find all, lembra? Então, list do Java útil aqui. Eu gosto de colocar aqui response entity, vai ser um list do Java útil de quê? De usuário, user, beleza? Que é a entidade aqui. Então, e vai ser um find all. Então, automaticamente, quando a pessoa colocar o usuário aqui, ele já vai mostrar todos os usuários, beleza? Como? A gente só colocar aqui o get mapping. Get mapping, opa, não é esse primeiro não. Get mapping, esse segundo aqui. List user, chamação de usuários. Vai ser um user service ponto find all. E aí, return response entity ponto ok ponto body. Eu quero que no body tenha usuários. E aqui tudo certo. Então, ó, todos os métodos que a gente fez lá no service, a gente vai colocar aqui sempre primeiro. Eu poderia colocar esse user service find all aqui dentro? Poderia. Ele ficaria com uma linha a menos, mas ia ficar muito verboso aqui essa parte. Então, por isso que eu dividi em duas linhas. Então, eu sempre divido em duas linhas aqui. Public void delete path variable long id. A pessoa que quando colocar user barra o número com, por exemplo, número 2, número 3, o ID do usuário, ela vai deletar. Se tiver com o delete mapping. Delete mapping. E aí tem que vir aqui, ó, o barra, o ID. Bigodinho de gato e ID, beleza? Isso, ó. ID, beleza? Então ele vai pegar esse ID aqui, que é esse cara aqui. Então vamos lá. O que ele vai fazer agora aqui? Vai user service ponto delete com ID, pronto. Acabou essa parte aqui, tudo certo. Agora o user controller está tudo certo. Vamos para o post controller agora. New Java file. Class post controller. Mesma coisa. Hash controller. Beleza? Esses annotations são do Spring para facilitar a nossa vida, beleza? Então aqui a gente vai colocar como request mapping. Ele é quando colocar barra post. Beleza? E aqui o que eu vou fazer? Também vou fazer a mesma coisa. Private post service. Post service. E aqui vou colocar auto wired. Agora eu vou criar os métodos aqui, beleza? Mostrar todos. Aqui eu vou criar, mostrar os posts todos, criar os posts
E eu também tenho que... Vamos lá. Vamos fazendo que eu não lembro. Então, mostrar os posts todos, que vai ser public response entity list Java útil post, a entidade post, beleza? Vai ser o find all. Não precisa de parâmetro. E esse vai ter o post. É list post, né? List post. Posts é o post service ponto find all. Perdão. E agora o return response entity ponto ok ponto body posts ponto e vírgula. Aqui agora tem que colocar o get mapping. Get mapping. E aí só de colocar post vai aparecer todos os posts lá. E aqui, deixa eu só ver se eu coloquei usuário, beleza, no singular. Vou colocar também aqui também. Então aqui nesse momento, ó, public response entity post. E aqui, ó, vou colocar save. E aqui, vamos lá, mesma coisa que a gente fez lá no nosso user controller, beleza? Request body. Request body vai ser um user post, né? Post. Vamos lá. E aí vamos fazer post. Novo post. Vai ser post service ponto save post. Beleza? E aí, return response entity ponto ok ponto body, que vai ter o novo post. Beleza? Esse também está feito. Tem que, como é no verbo HTTP lá, o método HTTP é um post mapping. Beleza. Então, tranquilo. Deixa eu só dar uma olhada aqui no... Tava com um erro aqui no save. Vamos dar uma olhada aqui no CF daqui. Opa. Vou colocar post service. Save. Post. E long do user ID. Beleza? User ID, ele vai vir... Tá certo aqui. Peraí. Tem duas coisas ali mesmo. Por isso que eu tenho que colocar aqui. Post. E aí provavelmente vai vir aqui no path variable. Vou colocar aqui. ID. Entre. E o path variable aqui. Variable long user ID. Save post. Beleza. Agora tá bonitão aqui, tranquilo. Post mapping. User ID. User ID. Pronto, agora acho que deve estar tudo certo. Foi. Bora. Agora que eu tenho que duas coisas aqui no post service lá.
eu tenho que novo post, deletar e listar. Eu vou também colocar um para a gente fazer a alteração nele. Mas vamos lá, depois a gente faz isso. Post. Então, public void delete. Vou colocar aqui path variable long id, que vai ser o delete do, então vai ser post service.delete id, beleza? De onde está vindo esse id agora? Tem que mostrar, tem que botar o verbo http aqui, delete mapping. Vou apagar esse delete exchange que ele colocou aqui, que eu não vou precisar, que sem querer eu tinha apertado o enter nele, né? Delete mapping, e aí eu vou colocar o nosso id. Beleza, path variable long id, deu certinho agora. Agora, a gente tem duas coisas para fazer. Uma, a gente é conectar o banco de dados. Para conectar o banco de dados, a gente vem em Resources, vem em Application Properties. Tá vazio aqui, beleza, né? Então a gente vai colocar o código aqui. Para colocar o código aqui, você pode tanto pesquisar no Google, por exemplo, ó, Application Properties, Spring Boot, MySQL, Maven, beleza? Então aqui, ó, vou aqui no Spring.io, Getting Started, e aí ele deve dar o código pra gente pronto. Mas eu sei de cabeça, e vamos lá. Então, ó, spring.datasource.jdbc, dois pontos, MySQL, dois pontos, barra, barra, e agora tudo certo. Então, ó, spring.datasource.username. O meu username aqui, a gente vai tirar isso depois futuramente, mas por enquanto vou deixar aqui spring.datasource.password vai ser aluno lab, beleza? Ele vai conseguir. Agora eu vou colocar o show aqui, ó, show, contra espaço, false ou true? True. Ele vai mostrar. E eu vou colocar o hibernate, contra espaço. Então, galera, aqui, se eu colocar update, que é um comum, ele vai automaticamente criar as tabelas, só que eu já criei as tabelas. Então, por enquanto, eu vou deixar none aqui, beleza? Mais alguma coisa que a gente precisa aqui. Ele vai me avisar, olha, isso aqui, ele... Se deixar essa password aqui no GitHub, por exemplo, da vida, ele vai mostrar para toda a comunidade. Então, vocês vai gerar um problema de segurança aqui, né? Então, assim, só como está aqui local no meu computador, e deve estar no seu aí também, não se preocupe com isso não. Isso aqui é do meu MySQL, tá? E é do meu MySQL aqui no meu computador também, beleza? Vamos, próximo passo, então agora vamos testar, ver se funciona isso, né? Então eu vou pedir para rodar aqui, eu vou aqui no Backend Application, e vou mandar rodar aqui, ó, Run Java. E vamos lá. Vou deixar um pouquinho menor aqui o tamanho pra gente. Ó, beleza, teve um problema aqui. Vamos dar uma olhada no que é. Teve alguma coisa no user aqui. Faltou eu colocar aqui dentro do posts, da classe post, da tabela posts aqui, tenho que colocar aqui a cardinalidade. Duas annotations aqui. Primeiro é o seguinte, many to one, beleza? E nesse many to one, eu vou colocar o fat lazy aqui. Fat type. Vou colocar o fat aqui. Fat type. Ponto.
lazy, que ele vai carregar por último aqui. Deixa eu colocar o minute1 aqui. E qual que vai ser a coluna aqui, né? Então, assim, a coluna vai ser a user ID. Então, ó, vou colocar aqui, ó, join column, name, user ID. Vou colocar aqui entre nullable false, que não pode não ter aqui, beleza? Então essa parte aqui tá feita, eu acho que agora deve dar certo aqui. Vamos reiniciar aqui nosso sistema para ver se vai dar certinho. Deu certo. Tudo certinho. A princípio, ok. Olha só, o Tomcat, né, nosso servidor, tá na porta 8080, beleza? Então, com o caminho, só o barra aqui, né? A gente não tem nada, a gente tem, lá no controller, a gente sabe que a gente tem vamos pegar um controller aqui, ó, o user controller barra usuário, e a gente tem o barra post, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui, vou abrir vou colocar aqui, ó, localhost, 8080, barra usuário. Vai aparecer uma lista vazia, provavelmente, aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, é o símbolo do colchete, é de lista, né? A lista vazia, um array. Beleza, tá ótimo. Então, a gente vai abrir agora o Postman, que eu já falei que Postman é um aplicativo, a gente abre ele aqui, ó, Postman, beleza? Esse cara aqui, ele é um aplicativo que a gente pode testar uma API. Vou adicionar mais um collection aqui, blank collection, new collection, vou dar um nome aqui, vou dar um nome para esse new collection de revisão, backend, e aqui dentro, vou colocar no mais, ele, ó, new request. Essa new request eu vou chamar de listar usuários. É o mesmo acesso que a gente fez no site lá. Então, ó, localhost, vamos lá, localhost, 8080, barra usuário. Vamos lá, ele, ó, deu ok, que é o response que a gente colocou no controller lá. E, ó, ele botou no body aqui, ó, ele colocou uma lista vazia. Agora a gente quer cadastrar. Listar usuários está aqui. Eu vou clicar aqui no maisinho mais uma vez, ele vai new request aqui, ó. Depois desse new request, eu vou colocar aqui inserir usuário. No usuário, eu tenho que colocar o método post e eu vou colocar exatamente isso aqui. Só que aqui dentro do body, eu tenho que inserir. Lembra que tinha aquele request body aqui? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lá no post controller, tem, ó, barra post não, barra user, né? Barra usuário. E no user controller tem aqui, ó, no post mapping, se eu colocar então, ó, barra usuário aqui, eu vou colocar um usuário dentro do body, botando request body, pega a informação do body. Vamos lá? Vou aqui, vou colocar aqui raw e JSON, beleza? Eu vou colocar um usuário aqui. O usuário, eu vou colocar do jeito que ele tá lá pra gente. A gente tem que colocar em chaves aqui agora nesse momento. Dentro das chaves, a gente vai colocar o name. Por que a gente não coloca o ID? Porque o ID já vem automático, ele gera automático. Vou colocar Alexandre, vírgula, e-mail, 2 pontos. Vou colocar aqui ale@revisão.com. E aí tem mais alguma coisa ali que o password. Lembrando que o password, ele vai salvar o password, que é a senha, ele vai salvar em texto normal. Então assim, vou colocar 1, 2, 3. Tá, get aqui eu tenho que transformar para post, eu vou dar um save aqui para salvar. Ele tá, ó, inserir usuário.
Posso aqui, ó, inserir o usuário Alexandre. Vou lá, send. Ó, deu um bad request ali, deu alguma coisa errada ali, um bad request. Field name. É, só colocar aqui o. Tava lá, expected double quote no campo name. É claro. Beleza, agora tá ok. Vamos lá. Deu ok. Criou o Alexandre. Eu vou criar agora o Alê. Beleza? Com o mesmo e-mail, ponto .co aqui. O que eu estava fazendo errado é que eu não estava colocando aqui esse asterisco aqui, essa aspas duplas aqui, né, dos dois lados. Tem que colocar do lado de cá também. Então aqui, ó. Por enquanto eu tenho nenhum posts ali, ó. Nenhum post. E vamos lá. Vou criar aqui um usuário chamado Ale. Deu certo. O Ale deu certinho aqui, tudo certo. Tá usuários aqui agora e pedir para listar. Eu já tenho o Alexandre e o Ale. A última coisa que falta no nosso back-end aqui é a gente colocar um método aqui dentro do User Repository, porque a gente tem que criar aquela tela de login e aí a gente tem que logar, né, com o usuário para criar os posts tranquilo. Então, para a gente fazer isso, o que a gente faz? A gente pega aqui e coloca uma public user, user, beleza? A gente vai colocar aqui um última coisa que falta, a gente colocar a tela de login. Para isso, a gente vai colocar um método aqui dentro do nosso user repository. Então vamos lá. A gente vai colocar um user, beleza? Find by email and password. E é onde a gente vai pegar aqui o string e-mail, string password. Vamos ver se vai dar certo. Bom, deu certo. Beleza? Pode colocar um public aqui na frente. Que esse é o método que a gente criou para ele analisar o e-mail e o password para checar se os dois batem, beleza? Então ele vai procurar pelo e-mail, se achar ele vai checar a password automaticamente. Para isso agora a gente vai em controller e colocar um new Java file lá em controller, class, login controller. Isso diz, vamos botar como se fosse um REST controller aqui. Isso diz, vou botar um request mapping. Isso diz que quando ele digitar o barra login, então vai dar o localhost lá barra login, ele vai entrar aqui, vamos pro private user repository, user repository. Auto-wired, para a gente ligar na tomada aqui. E lá a gente vai criar aqui agora um post mapping, esse segundo aqui, e a gente vai colocar um public, ele vai tornar um usuário, né? User login. E aqui dentro eu vou colocar um request body. E eu vou informar um user aqui também, user. A gente não importou o user. Vem aqui, por isso que ele está vermelho. Vou colocar aqui contra o espaço. Beleza, deu certo. Mesma coisa que o request body, contra o espaço. Ele automaticamente importou aqui. E aqui eu vou colocar o return. Return. Aqui ele tem que dar o user repository, ponto,
aqui ele é find by email password, e aqui ele vai dar o user.get email, e aqui no final, user.get password. Ah, deu certo aqui. Vamos ver. Vamos rodar e checar. Rodou. Vamos agora criar um aqui embaixo, né, no back-end. Vou criar mais um. E eu vou chamar isso aqui de login. Login. Vou colocar o método post. Já vou salvar aqui, depois eu salvo novamente. Para ele ficar aqui embaixo, aqui, ó, login. Vou chamar de, esse cara aqui, em vez de usuário, eu vou chamar de login. E dentro do post eu vou usar o body aqui, que eu falei o request body, né? Então, body. Colocar lerrevisão.com. Colocar esse e-mail aqui de baixo, body. Colocar aqui, ó, com então, ao invés de texto, vou colocar JSON aqui, beleza? Então, aqui, ó, a ler revisão, 1, 2, 3. Vamos ver se vai dar o login com sucesso. Deu ok. Achou aqui e retornou esse cara aqui, que a gente vai usar o nome dele depois. Então, deu ok, tudo certinho. Até aqui tá ok. Essa foi a parte de back-end do nosso sistema. E no próximo vídeo eu vou fazer a parte front-end, continuando ele. Checa na descrição.